Queridos amigos, que a paz do Senhor permaneça entre nós. Vamos lembrar hoje uma citação evangélica que normalmente é por nós esquecida. A cada um será dado segundo suas obras. Quando nos pegamos lendo, analisando o assunto, começamos a achar que não tem tanta importância. Já ouvi muitas vezes isso e me parece até que não é bem assim. Na verdade, eu vejo pessoas que, na minha opinião, não são lá tão bons, são criaturas às vezes incrédulas, rebeldes, que não primam pela retidão moral e às vezes têm como resultado um benefício maior que o meu. E na qualidade de egoísta, de imperfeito que sou, assim vou pensando. Por que eu, que aparentemente sou um pouquinho melhor que fulano, que parece ter algumas qualidades que ele não tem, porque tenho mais desafios, porque sofro mais, porque as dores batem à minha porta com maior frequência? E é claro, Jesus, quando aqui esteve, há 2000 anos, na qualidade de administrador deste globo, nós já ouvimos Emmanuel, André Luiz e tantos outros nos lembrarem que Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele já esteve com Deus desde a criação do planeta. Recebeu do Pai o aprisco de suas ovelhas, que somos nós, e delas está cuidando até hoje. Espera que aquelas que estejam desgarradas voltem logo. Como ele nos lembrou, o Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. E nós pensamos, será que aquele fulano, aquela pessoa de quem eu estou falando no momento, não será uma ovelha desgarrada? Ao invés de olharmos para nós mesmos e perceber que, na verdade, se nós temos essa capacidade de olhar à nossa volta, nos preocupar com os outros, com as suas ações, é porque está sobrando muito tempo. Eu acho que no meu terreno há muitas ervas daninhas que eu deixei crescer por conta do descuido, porque estou muito preocupada com as outras pessoas. E aí nós vamos buscar explicação para este meu questionamento. Será que está tudo certo? Será dado a cada um segundo suas obras? Será que mereço tantas penúrias, tanto sofrimento, tantos desafios? Quando venço um, quero tomar um fôlego, vem outro, e mais dificuldades. E aí, Jesus que nos lembrou, há 2000 anos, quando ele percebeu que já era hora de ir, ele disse: se me amais, guardai o meu mandamento. Eu agora não posso vos dizer tudo, mas pedirei ao Pai que envie mais tarde o Consolador, que vos dirá tudo aquilo que eu não posso dizer agora. E então entendereis tudo que eu não pude dizer, e na época devida lhe será revelado. E nós sabemos que o Consolador foi enviado, o Espiritismo, essa doutrina consoladora, doutrina de orientação, de estudo, de consolo, está nos dizendo justamente isso. Esse sofrimento, essa dor, os problemas que eu passo, justamente são o resultado de uma semeadura que eu fiz lá atrás. Joana de Ângeles, em muitas ocasiões em suas obras, nos lembra. Essa semeadura tem sido feita
ao longo dos séculos. Não é de agora, não foi na existência passada, nem na anterior. Nós temos sim semeado há muito tempo e a colheita está difícil ainda agora. Só que parece, ao que diz Emmanuel, que nós já estamos colhendo. Aquele fulano com quem eu me preocupo indevidamente, me arvoro em juiz querendo julgá-lo, quando na verdade Jesus já disse que nenhum de nós é juiz, só o Pai tem esse direito. E ele, na qualidade de juiz, não é como o da terra, ele é misericordioso acima de tudo. Embora justo, cobre a cada um até o último ceitil. Ele usa nos momentos certos de misericórdia, porque sabe que nós sucumbiríamos se nós tivéssemos tanta cobrança de uma vez só. Ele nos faz cobrar e pagar a prestação, aquilo que devemos. Então, na verdade, quem sabe aquele outro meu irmão está ainda semeando. Se ele é, como as pessoas pensam, uma pessoa ingrata, corrupta, cheia de problemas, como nós ficamos apontando os dedos, incipiente, não se preocupa com os outros, quer apenas juntar para si mesmo, cuidar da sua família, dos seus. Quem sabe essa criatura ainda continua semeando, e se semeia dores, improbidades, preguiça, essa criatura colherá mais tarde mais do que eu estou recebendo agora. Mas este assunto não nos compete. Jesus já nos dizia para nos preocuparmos conosco mesmo, fazer com que em nosso íntimo a luz brilhe. Ele deixou dito para nós com toda clareza: brilhe a vossa luz. E mais à frente dizia: eu sou a luz do mundo, aquele que anda comigo, aquele que me segue, não andará em trevas. E o que é que temos feito então para estarmos tão desiludidos, tão fraquejados, tão frágeis? É claro que nem todos. Muitos já se sentem fortalecidos, já estão aqui, não como aquele que vem apenas cumprir obrigações, porque infelizmente nós ainda temos muito a preocupação de cumprir o roteiro que a sociedade impõe. Devo ir semanalmente ao templo religioso, devo estudar, devo participar de reuniões, enfim, Jesus já disse, aquele que bate no peito e disse: Senhor, Senhor, esse talvez não esteja cumprindo os mandamentos da lei. Na verdade, aquele que segue o caminho que ele ensinou, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que será que Kardec, perguntando aos espíritos, no livro dos Espíritos, questão 625, qual o tipo mais perfeito que nós temos para nos servir de guia e modelo? O que é que os espíritos respondem? Vede Jesus. Então já está escrito há muito tempo que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. É seguro. Por que será? Porque, na verdade, ele já percorreu esses caminhos e acertou. Não fez como nós que estamos nos desviando em atalhos. Por isso está tão longa essa jornada. Ele logo caminhou, facilmente passando pelas veredas difíceis, superando obstáculos e desafios. E hoje ele pode se arvorar em um verdadeiro guia, o condutor de almas, mais seguro e digno de confiança. E por que é que nós queremos nos arvorar em juízes, sair da trilha do bem, como ele tanto informou, incansavelmente? E aí ele ainda nos lembra que mesmo assim, se alguns de nós estamos nessa condição de criaturas ainda
imperfeitas, que falham, que têm muito a resgatar, ainda assim o Pai, na sua misericórdia, não nos condena à primeira falta. Porque se assim fosse, nós estaríamos ardendo no fogo do inferno, como dizem muitos. Nós já teremos sim, como já tivemos outras vezes, oportunidades, porque o Pai cobrará até o último ceitil. Mas quando Ele percebe que estamos em fogo, em brasa, errando, com dificuldades, Ele nos dá um refrigério, espera e com misericórdia vai usando de artifícios para que paguemos as nossas dívidas. Nós temos aqui neste livro, Vozes do Além, psicografado por Chico e por espíritos diversos, uma mensagem de um espírito que passou pela Terra há muitos anos. Essa mensagem é de 1958, faz 50 anos, né, que foi passada essa mensagem. E a criatura, no grupo espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, é uma obra escrita já há meio século, nos diz o seguinte, que ela não entendeu bem essa história de a cada um segundo suas obras. Aliás, não é que não entendeu como nós, é fácil de entender, é simples, é claro, é que não se importou, não deu a devida importância ao fato. E aconteceu o seguinte, achando que devia cuidar mais da sua família, da aparência das coisas, ele era aquela criatura muito igual a nós. Acho que a maioria de nós seria. Ele não se identifica como pessoa, apenas como letras, A, C. Então, o nosso irmão diz o seguinte, como corretor de imóveis na cidade do Rio de Janeiro, ele se preocupava muito com o bem-estar da sua família. Não ganhava mal. Naquela ocasião, ele disse que o salário era bom e tudo que ele conseguia juntar, depois de dar conforto, subsistência para a família, ele guardava. Naturalmente, fazia lá as suas aplicações e tinha, sim, uma vida confortável, despreocupada, e ele conheceu o Espiritismo, diz ele. E aí eu fui ao centro espírita, gostei do que li, do que ouvi, e comecei a participar. E não faltava, era uma criatura estudiosa, preocupada com as coisas, mas não estava semeando como deve, a boa semente. Estava muito descuidado das coisas de Deus, a ponto de, certa feita, ele encontrou numa praça, diz ele, lá no Rio de Janeiro, à tardezinha, 3 amigos do centro, que estavam prestes a fazer uma visita a uma criatura sofrida na favela do Esqueleto. Ele, convidado, pensou, já tenho tempo, vou com vocês. E lá foram, uma mulher, 2 amigos e ele. Foi difícil chegar até lá, a casinha era feita de latão, e como nós conhecemos bem nas favelas, muito sofrimento. Uma velha, 2 crianças que pareciam cadáveres, porque muito desnutridas, desidratadas, e para piorar a situação, uma mulher na cama, doente, e logo perceberam que era tuberculose. Naquele tempo, muito difícil o tratamento, e quando viram aquela cena, se assustaram e ficaram meio contrariados, meio incomodados, a ponto da mulher dizer o seguinte, olha, me lembrei de um compromisso, por favor, vocês não se importam, eu vou me retirar, eu fico para outra vez, e se foi logo. Os outros 2, cada um à sua vez, também deram desculpas, justificaram a ausência e se foram. E ele diz, eu era o primeiro a sair, porque era o menos cumpridor da evangelização que lá pregou no centro, mas algo me fez parar, e quando vi que aquela mulher necessitava de ajuda mais próxima, eu me ajoelhei no chão, peguei-a nos braços,
pela cabeça e fiquei olhando, pensando o que eu posso fazer. E antes que eu imaginasse algo, ela regurgitou sangue em todo o canto, no meu braço, no chão, e logo após veio a falecer. Ele ficou tão desapontado com a situação, diz ele, tão arrependido de ter ido lá, e pensou, o que é que eu fui arrumar? Podia ter ficado lá no meu trabalho, ou ido para casa, que já era hora do jantar. Estou aqui, olha em que situação me peguei, o que fazer agora? Mesmo assim, as palestras que ele ouvia, as lições que ele lia, alguma coisa lhe valeram, porque ele fez um pensamento de ajuda, de amparo, de auxílio àquela criatura, colocou-a devidamente na cama, conversou com a velhinha e viu que era uma criatura desvalida, sem nenhum recurso, sequer sabia o que fazer. Então ele diz, pela primeira vez, meti a mão no bolso com vontade, retirei uma boa quantia e dei para a mulher, dizendo a ela que fizesse um enterro digno. E me fui, pensando, cumpri a minha obrigação. Antes passei no hotel, tomei um banho, me desinfetei, diz ele, com um bom produto para chegar até em casa. Naquele tempo, tuberculose, ele tinha lá as suas desculpas. E por falar em doença, em desculpas, os espíritos amigos, como Emmanuel, sempre nos puxa a orelha, dizendo, será que nós também não temos a nossa doença que nos impede de vir ao centro, de visitar aquela viúva que a televisão anunciou como criatura precisando de um fogão, de um colchão, tem 5 filhos desvalidos com a mãe que foi embora, o genro que abandonou a família. Agora que nós passamos dos 50, dos 60, nós temos, né, as nossas dores, os nossos achaques, as nossas desculpas para não trabalhar. Hoje não posso porque estou com uma dor no quadril. Hoje a coluna está demais. Olha, infelizmente, só semana que vem. Então, lembrando que a doença nos pega, mas não é para nos derrubar, para nos deixar sem iniciativa. É justamente para lutarmos contra ela. Aliás, nós sabemos, Joana de Ângeles fala nos seus livros com toda clareza, e isso já é de domínio público. Os cientistas nos Estados Unidos estão sempre divulgando que os nossos pensamentos, quando negativos, quando maus, cheios de angústia, de raiva, de mágoa, só nos trazem doenças. E se nós já temos alguma, piora. Inclusive é possível criar um câncer, que é uma doença mais difícil. Tudo isso por causa do nosso proceder, dos nossos pensamentos. E aí vem, neste livro, ao final, na última página, quando o organizador do livro, que é Arnaldo Rocha, está nos contando os trabalhos que fizeram, quantas reuniões, quantos estudos, enfim, que trabalho fizeram, ele nos lembra aqui no final, colocando ensinamentos importantes, que os nossos pensamentos também são nossas obras. Toda vez que nós pensamos, e André Luiz já diz lá no Ação e Reação há muito tempo, que esse pensamento, de uma forma simplória, vamos pensar, ele é emitido como uma onda e se afina com outras do mesmo nível, da mesma sintonia, da mesma vibração, e vai crescendo, você pensa magoada, você também está doente, aquele também está com raiva do fulano, o outro está magoado, o outro está triste porque perdeu o emprego, e esses pensamentos negativos vão se agrupando, tomando uma força tal, e assim como eles voltam para a mesma pessoa que o emitiu. Só que por aí ele já deixou os seus filhinhos, já preocupou alguém que às vezes não estava tanto preocupado. Irmão X nos diz que os espíritos desencarnados, as nuvens deles, aos milhares que estão aí à nossa volta, eles também se beneficiam com os nossos pensamentos, quando bons, quando de amizade, de amor, de carinho, quando uma prece saída do coração, da mesma forma que se prejudicam quando nossos pensamentos de tristeza, de angústia, os atraem. Ou se eles já estiverem conosco, piora ainda mais a situação.
E olha que preocupação para nós todos. Ele diz: estas obras que você está semeando, você as colherá mais tarde, inclusive terá que pagar as dificuldades que aquele seu irmão desencarnado conseguiu piorar por causa da sua atitude. Tanto nos exemplos do dia a dia, porque podemos reconhecer que estamos sempre acompanhados, como diz o Livro dos Espíritos. Na verdade, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Então, nós temos já desde aí a responsabilidade do exemplo bom, de bons pensamentos, boas atitudes, de iniciativa. Não sermos, como Paulo dizia, apenas o sino que tange. Nós somos aqueles que faz barulho, que está sempre pomposo, bonito, bem cuidado, formoso. Um sino que tange, só. Paulo diz: não seja só o sino que tange, porque aquele que é sem obras, sem fé, apenas crendo, sem as obras, sem o trabalho, sem a iniciativa, esse não vale nada. Esse não está cumprindo a sua função. Na verdade, esse nosso irmão que foi visitar a mulher e que estava naquela enrascada, ele não teve a estrutura necessária naquele momento para enfrentar a situação, para ajudar a família, para fazer um trabalho que essa casa espírita faz, de equipe, para ajudar a pessoa que ficou juntamente com os seus netos, e mais, faltou-lhe iniciativa, faltou ação, faltou mais vibração nesse sino. E é isso que nós temos feito. Como o nosso irmão voltou para casa, só que, olhe como é bom a gente insistir, nós estamos no caminho. Essa casa espírita, como tantas outras casas de estudo, de doutrinas, de seitas, não importa a denominação, obrigatoriamente espírita, mas essa é a nossa casa, e aqui nós lemos, ouvimos, não é possível que nada fique. Com ele ficou, e não dormiu à noite. Ele preocupado com a situação, arrependido por ter vindo, não sabia o que fazer. De manhãzinha ele correu lá para ver o que tinha acontecido. E ele ficou sabendo que tinha feito o enterro. Os seus amigos também disseram que tinha sido assim. E afinal, acabaram esquecendo. Então, aquela sementezinha, acho que não vai frutificar, porque ficou esquecida e uma obra pequena não deu uma árvore frondosa como era de se esperar. Pois bem, diz ele que cuidava muito da sua saúde e da sua família, primeiramente. E acabou morrendo mesmo assim muito cedo. Com 51 anos ele se foi para o espaço, para o outro lado. E lá chegando, ele ficou desapontado com o que aconteceu. Ficou surpreso porque se viu sozinho, porque não tinha amizades, não fazia prece pelas pessoas, inclusive pelos desencarnados, como está dizendo aqui o organizador desse livro. Nós temos o costume da meditação, da prece pelas criaturas que amamos, que conhecemos, que não conhecemos, desencarnados, que se foram, e até desafetos. Isso é nossa obrigação. Jesus já disse, e o Espiritismo reforça essa ideia da caridade para com os nossos irmãos a partir da oração. Se eu não tenho saúde para me enveredar pelos caminhos da ajuda, do amparo, da caridade material, que eu faça a primeira que me é possível, que é de ajuda mental através de uma prece. Divaldo Franco, numa das suas palestras, nos lembra de uma senhora de São Paulo que foi agraciada com a visita de um espírito amigo, e a história naturalmente não vai ser dita agora e não é o momento, mas ele lembra o seguinte: a mulher que morava em São Paulo estava com um problema seríssimo com a filha, já havia pedido auxílio aos céus, ao centro, a Deus. Ela recebeu certa feita, embora não fosse médium, a visita de um espírito de luz, já bem adiantado, já bem adiante na sua jornada, dizendo a ela: eu vim hoje lhe agradecer,
você não sabe, mas eu tenho estado aqui todas as semanas com você. Participo das suas preces, das suas dores, do seu choro, porque eu fui atraída pela música que você deixa nesse ambiente tão gostoso. Ela tinha sempre uma música suave, de preferência de clássicos, semanalmente. Então o Espírito diz, eu preciso de me revigorar com boas leituras, com a natureza e também com a boa música. E na sua casa encontrei. Chamei outras amigas e como espíritos temos estado aqui com você. E agora viemos lhe trazer um abraço e um voto de confiança. Permaneça como está, confiante, esperando que Deus a ajudará. Pode até não ser como você espera, porque nós sempre esperamos e queremos que Deus faça para nós aquilo que nós julgamos ser necessário e ser o melhor. Mas o Pai sabe o que é melhor para nós. Talvez eu peça a cura da minha doença, talvez eu peça uma promoção no trabalho para alguém da família, para mim própria, mas Deus sabe que eu não estou preparada para angariar ainda esses benefícios, porque aí talvez eu fosse descansar, eu fosse passear, eu fosse me esquecer do caminho de Deus, que é o que acontece quando temos dinheiro, facilidades, conforto, quando a dor não bate à nossa porta, o que é que fazemos? Quem sabe nem estivéssemos aqui, porque infelizmente não devia ser assim, mas como ainda imperfeitos, nos esquecemos de Deus quando as coisas estão bem, então Ele sabe que Ele vai soltando a rédea devagar, porque se nos der tudo de uma vez, faz como o pai despreparado, que dá muitas vantagens e facilidades para o filho, e mais tarde vai colher como resultado uma criatura desarvorada, despreparada, cheia de vícios e de problemas. Então o pai, ele segura quando necessário. Aliás, ele não fez isso com Jesus? Embora sendo seu filho dileto, aquele a quem ele deu como responsabilidade o planeta Terra, todos os seus habitantes, está confiante de que ele cuida e cuidará até o final dos ervos, até o final da eternidade, como diz Joana, Emmanuel e todos os outros. Ele confia em Jesus. No entanto, vejam o que é que ele pediu que Jesus fizesse. Embora o nosso querido mestre, na hora H, disse, Pai, se for possível, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice. Ele não estava achando que pudesse suportar, mas naturalmente se revigorou. O pai achou que não era o momento, que ele precisava daquele testemunho, tanto é que até hoje não foi esquecido. 2000 anos depois, não há quem não conheça e não queira segui-lo, mesmo não sendo cristão. Então, Deus sabia o que era certo naquele momento, inclusive para o seu filho, deixou-o imolar-se na cruz, e por isso hoje estamos aqui. Porque se não fosse por ele, dizem as obras, não estaríamos aqui. Será que conheceríamos Buda, talvez, um outro? Mas Jesus foi providencial, foi divino na sua tarefa, na sua missão de nos falar de Deus, de nos mostrar a sua bondade, de trazer para nós essas informações a respeito, por exemplo, de que o que nós semeamos, nós colhemos. Paulo diz, o que o homem semeia, isto mesmo ele colherá. Pois bem, o nosso amigo aqui semeou uma ajudazinha, uma palavra de conforto, mas se esqueceu. Foi para o espaço, está lá sozinho, não tem amizade, porque ele não tinha amigos. Ele só queria saber da família, do seu grupinho, não fazia amizades, não visitava pessoas, não ia aos hospitais. No trabalho era sempre muito fechado, meio carrancudo. Enfim, ele não tinha ajuda nem amparo. Não estava sofrendo muito, porque na verdade não havia praticado despropérios, mas estava precisando de ajuda. Ele estava muito solitário, muito desarvorado, procurou a mulher. Olha, vamos nos entender bem com os nossos cônjuges já desde já, porque diz que ele não encontrou resposta. Ela estava azeda, ela estava brava, ela estava nervosa, ela não entendia. Naturalmente ficou muito decepcionada com a morte precoce do marido, porque ela queria ainda uma vida boa, 50 anos, tinha muito pela frente. Ele disse que ela estava sempre difícil,
na comunicação, não conseguiu falar com elas. Ele tinha 2 filhas, falou, vou conseguir. Foi uma vez, foi 2, ele ficou mais triste e desanimado ainda, porque elas estavam preocupadas com a herança, cuidando do inventário, dia a dia, cada vez mais, e falando e preocupando, e elas afastavam mentalmente o pai, não queriam saber, quando pensavam nele, ainda mais que, infelizmente, essas pessoas não devem saber que a vida continua, não deviam saber, porque faz já uns 50 anos, que a vida continua, que nós temos que nos irmanar, nós somos todos filhos do mesmo Pai, fazemos parte de uma comunidade, que é a humanidade, e haveremos de juntos caminhar para frente para um mundo melhor. Esse mundo de regeneração que nos espera, haveremos de ir juntos. Mas dessa forma, um para um canto, cuidando da ganância, o outro dos seus interesses, a outro da corrupção, o outro dos desmandos, a outra da tristeza. Então, como é que Jesus vai arrebanhar as ovelhas que o Pai quer que estejam todas juntas? Por enquanto está difícil, uma aqui, outra ali, e sabem que o Pai, na sua misericórdia, na sua bondade infinita, Ele nos manda sempre para a terra mensageiros celestiais, aqui e ali, já estavam sempre por aí. O Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, que são aqueles elementos-chave, ícones que nós nos lembramos, são muito conhecidos, mas fora esses, vieram tantos outros, os músicos, Mozart, Bach, são criaturas que nos trouxeram a beleza da música. Até hoje nós nos emocionamos e choramos. Dentro da arte, da medicina, quantas criaturas que conhecemos e quantas anônimas que estão trazendo benefícios para nós, além daqueles que vêm nos amparar filosoficamente, trazendo informações da doutrina, de Deus. Então ele não nos abandona nunca. E o nosso irmão da história percebeu que ele estava muito sofrido, que precisava de amparo, e pensou, não, eu tenho que buscar algum recurso, alguma coisa. E saiu aí meio sem eira nem beira, e foi parar no Alto da Tijuca, numa noite, porque lá, diz ele, para quem conhece, sabe que é bonito a natureza, tudo muito calmo. Naquela época, imagina, não tinha dengue, não tinha movimento, não tinha nada disso. Ele estava muito feliz no Alto da Tijuca, pensando em Deus, na sua vida, no que fizera. E aí ele ficou muito triste, começou a chorar e pediu a Deus, me ajude, me ampare, eu estou sufocando, eu estou sofrendo, eu quero ajuda, eu preciso de ti, meu Pai, Jesus amado. E vocês já viram que em todas as obras que nós lemos, de Irmão X, de Joana de Anjos, de Emmanuel, todos eles nos mostram que a pessoa só recebe ajuda a partir de um pedido de socorro, de uma prece. Dizem até que tem muitos que demoram, às vezes, anos e anos sem essa ajuda, porque não sabe se comunicar com Deus, não consegue falar com o alto, não existe aquela ponte, não conseguiu comunicar-se nunca, e agora, depois de desencarnado, também não consegue. Ele conseguiu, pediu ajuda e chegou logo o mensageiro do alto, um espírito amigo, bem preparado, e disse a ele que ia ajudá-lo. O que é que ele queria? Ficaram juntos e falou, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar para uma casa de oração, neste momento você vai receber um acompanhamento, uma ajuda, vai passar por uma avaliação. Sabe que tem avaliação lá do alto, não é só nas escolas não, né? Aqui a gente briga com a tal da verificação, né, dos rendimentos escolares, da avaliação. Tem que fazer assim, tem que fazer assado, não devia fazer assim, vai mudar, agora tem prova, não tem mais prova. A verificação dos resultados na escola são feitos. E lá também, das nossas obras, a cada um será dado segundo as suas obras, eles vão ver que obras que eu fiz. Vai fazer avaliação, tem ficha. Aliás, acho que não é ficha de papel, é computador, que lá já tinha muito tempo, né, segundo André Luiz nos conta. Ele foi para uma casa de oração e é justamente o centro que ele frequentava. E ele ficou bem contente, só que era altas horas da noite. Estava cheinho o salão. Vocês sabiam que os centros, por isso que é bom a gente estar aqui sempre com bons pensamentos, em prece, por isso que as casas de oração, tanto os centros como as igrejas, vocês já entraram numa igreja que sentimos-nos elevados.
alto, gostoso, porque ali é uma casa de oração, é uma casa em que se fala de Deus, em que a comunhão com o alto é muito grande entre as pessoas. Ele foi atendido lá no centro, uma plateia grande, um espírito de escola, bem preparado, atendendo de um a um, com toda a paciência, com todo o jeito. Demorou muito, mas ele disse que não se cansou, chegou a vez dele. Aí o espírito perguntou, eu queria a palavra que o Espírito usou para ver o que é que nos espera. Perguntou-me o instrutor, qual havia sido o meu modo de vida? Como é que foi o seu modo de vida lá na Terra? Foi um choque. Meu modo de vida? Bom, eu era um bom pai, cuidava muito bem da minha família, tudo para eles eu dava, oferecia e batalhava para que tivessem do bom e do melhor, boa comida, bom vestuário, conforto na casa, e também cuidava do meu trabalho. Eu trabalhava muito bem e cuidava para que corresse tudo bem para eu poder justamente ter o meu salário e afinal da minha saúde. Sempre cuidei da minha saúde, nem sei porque desencarnei tão cedo. Mas ele queria mais, mas e aí? O que é que você fez? O que mais que você tem a oferecer? Ele queria que eu confessasse algum ato que pudesse enobrecer as minhas palavras. Algo que fosse apresentado como justificativa do auxílio que ele iria me oferecer. Como é que nós estamos com a nossa jornada, com a nossa vida, com os nossos atos? É bom pensar. Não é que nós vamos estar negativistas, estamos nos preocupando demasiado, é que nós temos nos esquecido um pouco. Aquelas rédeas que Deus está controlando, me dá um pouquinho, viu que eu estou em excesso, que eu estou abusando dos benefícios que recebi, do dinheiro, da promoção no trabalho, das facilidades. Ele controla. Sabe o que é que Emmanuel pergunta? Você tem as rédeas do comando da sua vida? Ou você está aí, deixa para lá. E depois tem mais. Eu sou espírita, sei que tem reencarnação, confio, tenho certeza. Na outra vida eu conserto o que eu estou fazendo agora. E tem aqueles que nem acreditam ou não se importam e querem gozar tudo nessa vida só. Acham que agora é o momento de aproveitar e o comando das suas vidas está sem rigidez, sem autoridade. Então os Espíritos nos dizem, comande a sua vida. Use a rédea. A hora que você acha que você está abusando, que está falando muito, que está muito triste, ou que está abusando do dinheiro, que está abusando das pessoas, que está exigindo muito do filho, da empregada, enfim, comece a analisar como é que está e comande a sua vida de uma forma como Jesus ensinou. Sempre trilhando o caminho da retidão moral, do trabalho, da paciência com as pessoas que nos cercam, a paciência, compreensão, mas isso é muito difícil. Meu marido é uma criatura incompreensiva, difícil. A minha esposa, meu Deus, eu estou tolerando. E eu li lá, estou tolerando. Na verdade, nós temos que nos amar e não nos tolerar. No trabalho, enfim, está tudo muito difícil. Eu não estou aguentando. E aí os Espíritos nos dizem, comece a olhar as outras pessoas como irmãos. Se eles realmente são assim como você diz, pessoas difíceis, complicadas, impacientes, com problemas, então ajude-os. Não foi isso que Jesus ensinou e veio fazer conosco? Que éramos criaturas perdidas, ovelhas desgarradas, e ele começou a querer juntar, e até hoje está nesse trabalho? Se é verdade que eu tenho um cônjuge complicado, um filho, um patrão, um empregado, enfim, as pessoas que me cercam são difíceis, vamos ajudar, e diz o Espírito, na medida do que pudermos, afinal nós temos sim potencial para isso. Mas o que é mais provável é que nós estamos enxergando a coisa de uma forma equivocada. Nós é que precisamos de auxílio e eles não são assim tão ruins como eu vejo. Então é possível, sim, a partir de agora, tomar a iniciativa de nos reformar, de nos iluminar, porque aí a harmonia do lar volta, no trabalho as coisas ficam melhor, no trânsito eu já não vou brigar, não vou ficar sempre atrapalhado, desarvorado. Enfim, vamos tomar as rédeas do comando das nossas vidas.
nosso amigo não encontrou nada na sua vida que justificasse o auxílio que ele deveria receber. Pensou, ficou... sabe quando um aluno está sendo sabatinado, né? Passando por uma prova, e ele não sabia, e pensava, e ficava preocupado, e nada. De repente, bateu aquele único ato de pretenso amor que ele fizera, a ajuda à mulher tuberculosa. Ele falou, ainda pensando, não adianta, ixi, aquilo lá eu fiz por um acaso, não era do meu coração, eu fiz por fazer, mas no fim ele acabou falando, e se levantou da plateia a dona Maria Aparecida Conceição. E falou, sou eu que o senhor ajudou, esse homem é um amor, é bom, ele me amparou, ele me deu um refrigério, uma luz na hora do meu desencarne, foi ele que me ajudou naquele momento tão difícil, ainda mais ele me deu um enterro digno, deu dinheiro para minha mãe, ele merece ser ajudado e amparado. Ele envergonhado, recebeu o abraço e pensou, naturalmente, né, com ele, o que é que eu tenho ainda a fazer? O único ato de caridade, ainda inclusive a lição ele intitulou Ato de Caridade, tão singela, tão incipiente, serviu-lhe para receber um trabalho. E sabe qual? Começar a trabalhar naquele grupo, naquela equipe, ajudando os desamparados, os desajustados, que iam buscar recursos como ele. E aí a espiritualidade diz, às vezes uma pessoa assim ajuda mais do que um espírito mais elevado, porque fala a mesma linguagem. Não é verdade que os alunos que vão estudar estão no mesmo nível, eles não se ajudam melhor do que um professor de alto gabarito, de muito conhecimento? Então ele foi empregado, entre aspas, naquele trabalho de ajudar os desamparados daquela casa. E estava muito feliz e diz, a partir de agora eu tenho que cuidar da minha vida, começar a semear a boa ação, o bom trabalho, para quem sabe da outra avaliação, eu tenho um currículo melhorzinho. Pois bem, meus amigos, na verdade, muita coisa há de se falar deste assunto, a cada um será dado segundo suas obras. Nós temos aqui no Livro dos Espíritos um capítulo falando muitas vezes desse assunto. Na questão 1009, nós vemos aqui Santo Agostinho nos falando a respeito disso. A duração das penas, disse ele, das nossas penas, dos nossos problemas, vai depender justamente daquilo que houvermos semeado, porque iremos colher. E, aliás, o Evangelho, no capítulo 20, depois os amigos podem ler em casa com mais vagar, capítulo 20, item 5, nós temos aqui o Espírito Verdade, que é justamente uma falange de espíritos que coordenou a codificação do Espiritismo através do baluarte Allan Kardec. O Espírito Verdade fala aqui para nós, para encerrar, a respeito de como é que vai a nossa vida, que obras temos semeado, o que será que vamos escolher, só que ele nos faz um alerta. A lição se intitula Missão dos Espíritas, e no final, o Espírito de Verdade nos diz, mais à frente, ele se intitula a lição Os Obreiros do Senhor. Ele nos fala, essa obra foi escrita há 150 anos, um pouquinho mais, 150 anos. E ele diz que naquela época já estava acontecendo e naturalmente se intensificou mais e agora está bem no centro do furacão. Deus faz, neste momento, um recenseamento dos seus servidores fiéis. Com certeza nessa casa há dezenas e dezenas deles. Ele está fazendo o recenseamento e está marcando com o dedo. Esse eu preciso, esse vai me ajudar. Ele marca o dedo aqueles que vão ajudá-lo e aqueles que não têm senão aparência de devotamento. Ele sabe, ele é o Pai. Ele
nos criou, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque, por enquanto, nós estamos todos misturados, né? Não dá para saber quem é quem. Se você é melhor que fulano, se você trabalha. Melhor no sentido de produzir, de trabalhar, de enfiar a charrua no solo. Deus aponta os dedos e vai separando aqueles que não têm o devotamento necessário, estão usurpando o salário dos servidores corajosos, porque é daqueles que ele precisa, porque aqueles não recuam diante das tarefas, não vão fazer como os outros companheiros do nosso amigo aqui, que saíram correndo quando viram que o trabalho era de limpar feridas, de afagar pessoas sofridas, como Jesus fez. Imagina, o nosso irmão, jamais conhecido na terra, espírito de tal gabarito, de tal moral, autoridade ímpar. Ele lavou feridas, ele cuidou dos leprosos, ele trouxe a mensagem da vida eterna, falando cara a cara com as pessoas, com muito amor, com muito carinho. Ele não se escondeu, não ficou em gabinetes. Pois bem, tem muitos de nós que estamos trabalhando e usurpando salários que não são nossos. Ele quer aqueles que não recuam diante das tarefas, e a eles vai confiar postos ainda mais difíceis do que já estão desempenhando. E é por isso que ele diz, Jesus, o Pai espera por nós. Eu venho buscá-los. Ele não quer que ninguém se perca, nenhum das suas ovelhas. E se algum lá longe, algum de nós, está como esse amigo, sem obras, meio apagado, sem luz, ainda é tempo de começar a produzir, de começar a se iluminar, para que quando Jesus vier buscar, para entregar ao Pai os bons obreiros, aqueles que realmente produzem e são dignos de confiança, porque não têm preguiça, tomam iniciativa, se levantam, como diz Paulo, levanta-te, vamos trabalhar, saia da preguiça, da falta de iniciativa, da indiferença, nós estejamos prontos. Fácil não é. Já começamos, como dizem as obras. Com certeza já temos caminhado pelo menos 1 ou 2 séculos, porque tem aqueles lá fora que ainda estão se degladiando, estão se matando, estão retirando, usurpando o patrimônio um do outro. Nós já estamos, quem sabe, numa outra fileira, mas ainda tão atrás, tão difícil, no começo, mas não vamos desanimar. Com Deus à frente, Ele que nos mandou Jesus, o jardineiro divino, que está sempre cuidando das ervas daninhas, retirando aqui, ajudando ali. Ele quer que esta terra se transforme num mundo mais justo e mais feliz, e precisa de nós. Viana de Carvalho nos diz, nós já fomos convocados já lá desde o tempo de Jesus. A maioria de nós, quem sabe todos, já estivéssemos lá, só que estávamos nos circos aplaudindo os cristãos serem sacrificados em fogueiras, os velhos e crianças, né? Porque os jovens, os fortes eram colocados no circo para lutar com os gladiadores e os leões. Os mais fracos eram queimados para que o espetáculo se fizesse mais majestoso. E nós aplaudindo. Tinham aqueles que tinham que arrumar 100 de uma noite para outra para serem queimados, porque a festa se reunisse. Fulano, chama aquele lá, aquela pessoa é uma boa, ele tem iniciativa para isso. Ele vai me juntar 100 cristãos amanhã, porque nós vamos fazer uma festa. Vem o governador lá do não sei de onde, está lá em Ave Cristo, Emmanuel nos contando. Nós estávamos lá aplaudindo essas atrocidades, essas crueldades, essa selvageria. Hoje já não mais. Hoje nós estamos do lado de cá criticando os outros. Só que não vamos apontar os dedos. Nós já estivemos lá, também fizemos atrocidades tantas. Hoje, encaminhados por Jesus, haveremos de lá na frente nos encontrar juntos. E tem mais, se realmente formos bons, nós não vamos muito à frente correndo, não. Nós vamos dar uma parada, ajudar aqui, ali, dar as mãos para aqueles que estão precisando, que estão antes de nós, porque nós também precisaremos das mãos dos que estão à frente, para chegarmos juntos
numa só empreitada para Deus. Que o Pai nos ilumine e encaminhe sempre nessa empreitada tão difícil. Assim seja.